A Itália, uma potência, 4 vezes campeã do mundo, está vivendo uma crise que, sinceramente, ninguém imaginava. Pela segunda vez seguida, a seleção italiana ficou de fora da Copa do Mundo. Isso, para uma nação com tanta história no futebol, é um verdadeiro choque. Olhem só essa linha do tempo. É um retrato bem preocupante e mostra que o problema não é de agora. A gente está falando de um declínio contínuo, que começou logo depois daquele momento de glória em 2006. De lá para cá, a jornada tem sido só de decepção. E a resposta para isso vai muito além de azar ou de uma geração de jogadores que não era tão boa. O que a gente está vendo é, na verdade, um sintoma de problemas muito mais profundos, problemas estruturais. Hoje a gente vai fazer uma análise completa, um verdadeiro diagnóstico para entender as causas dessa queda. O primeiro sintoma dessa crise está bem na nossa cara, lá nos campos da Série A, a principal liga italiana. O jeito como os times são montados já dá uma pista muito clara do que está acontecendo de errado. À primeira vista, a Liga Italiana é uma das mais velhas da Europa, mas o problema real não é só a média de idade geral. A questão principal é quais são os times que estão envelhecidos, e a resposta para isso diz muito sobre a mentalidade do futebol italiano hoje. É aqui que a gente vê uma diferença de filosofia gritante. Em outros lugares, como na Espanha, os times de elite investem em jovens para se manterem lá no topo. Na Itália, acontece o contrário. Os melhores times são, também, os mais velhos. Essa cultura que prioriza os veteranos acaba na prática bloqueando o caminho para novos talentos surgirem. E para piorar a situação dos mais jovens, o pouco espaço que sobra é ocupado por jogadores estrangeiros. Quase 70% dos jogadores da Série A não são italianos. Isso levanta uma pergunta bem óbvia. Onde é que os jovens talentos locais vão ganhar experiência? Certo, então, se os jovens italianos não estão jogando na Série A, a gente podia pensar, bom, talvez eles estejam indo se desenvolver em outras grandes ligas, não é mesmo? E, infelizmente, os dados sobre a exportação de jogadores contam uma história bem diferente e até mais preocupante. A diferença é absurda. A Itália exporta uma fração de jogadores se a gente comparar com o Brasil ou com a França. Isso mostra um sistema isolado. O futebol italiano parece não participar do mercado global de talentos, e com isso, seus jogadores perdem a chance de crescer em ambientes diferentes e mais competitivos. Então, o problema é duplo. Não só a Itália exporta pouquíssimos jogadores, mas os poucos que saem raramente vão para as principais ligas da Europa. Em vez disso, eles acabam em mercados secundários, onde o nível de competição não vai prepará-los para a elite do futebol. Pois é, apesar de alguns clubes italianos terem chegado a finais europeias importantes nos últimos anos, o que pode dar uma falsa impressão de força, a verdade é outra. Quando a gente olha o cenário completo da última década, a tendência de declínio continua bem clara. A Itália teve um menor número de aparições em semifinais da Champions League entre as 5 maiores ligas europeias nos últimos 10 anos. Isso quer dizer que, enquanto Espanha e Inglaterra levam vários times diferentes para a elite da Europa, a Itália depende de lampejos de 1 ou 2 clubes, o que não sustenta o nível da liga como um todo. E o cenário fica ainda pior quando a gente inclui todas as competições europeias. A Itália fica muito, mas muito atrás dos seus rivais. Esse número mostra que o desempenho geral dos clubes italianos simplesmente não está no mesmo nível da Inglaterra e da Espanha. E isso já faz tempo. Até agora, a gente viu os sintomas. Uma liga envelhecida, a falta de exportação de talentos e um desempenho fraco na Europa. Quando a gente junta todas essas peças, chegamos a um diagnóstico único e, sinceramente, bem preocupante. Essa citação resume o problema de forma perfeita. A crise não é sobre tática, não é sobre a escolha de um técnico, é uma crise sistêmica de desenvolvimento de talentos. A matéria-prima essencial do futebol, que é o talento, simplesmente parece ter desaparecido dos níveis mais altos. Tudo está conectado. É um efeito dominó. Uma liga que não dá espaço para os jovens e que não os exporta para se desenvolver em outros lugares, cria, inevitavelmente, um vácuo de talento. E, no fim, é a seleção nacional que paga o preço mais alto por tudo isso. É fundamental entender que isso não é só uma má fase. O fracasso da seleção é só a febre. A doença mesmo é um problema estrutural que vem corroendo o futebol italiano por dentro há quase 2 décadas. O diagnóstico está claro, mas o tratamento, bom, esse ainda é uma grande dúvida. As evidências apontam para a necessidade de uma reforma completa, da base até o topo. A grande pergunta que fica no ar é: quem vai ter a coragem de liderar essa reconstrução?